Mas vamos continuar no Rio Grande do Sul, vamos para a capital gaúcha, porque lá em Porto Alegre, quem está acompanhando a situação, a mobilização toda, Porto Alegre que também foi severamente afetada por esse temporal, é a Beatriz Manfredini, está lá posicionada, acompanhando toda a situação. Bia, quero que você traga para nós o cenário atual e a perspectiva aí para essas próximas horas. Sempre que o dia começa a findar, a coisa vai ficando mais complicada, né? Boa tarde para você. É isso mesmo, Aros. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Foi exatamente isso que aconteceu há pouco. Eu e a nossa equipe, a gente estava tentando chegar no Teatro Renascença, no Centro Histórico, para mostrar para vocês a situação de alagamento, né? O tanto que a água subiu aqui na região central. A gente tinha encontrado uma rota, mas nós somos impedidos de continuar e eu vou mostrar por quê. A gente está vendo ali caminhões com presença do Exército, da Polícia Civil, retirando os botes da água nesse local que é bem no centro histórico. A gente fala exatamente da esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida Érico Veríssimo. Lá atrás fica o Teatro Renascença, que é um ícone aqui da cidade e do centro histórico. E por que esse caminhão está aqui retirando os botes? Porque a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros pediram para evacuar o perímetro aqui. Nós estávamos mais perto da água que inunda todo o centro histórico, tivemos que sair porque a polícia então pediu a evacuação. Há um risco de ter ali embaixo da água um transformador na rua bem atrás do teatro. E aí a ideia então é que por precaução se evacue o local, uma vez que a gente sabe que a combinação de energia elétrica com água não dá certo. Então neste momento essas equipes trabalham para retirar os botes que estavam na água, fazendo aqueles movimentos de salvamento que a gente vem acompanhando durante todo o dia, pegando pessoas que estão ilhadas, pertences, animais, justamente porque é uma área agora que está em risco. Então, o que se diz é que a gente tem que deixar evacuar a área, evacuar o perímetro. Mesmo assim, aqui de longe, eu acho que dá para ter uma ideia da quantidade de água que nós temos aqui no centro histórico. Não dá para ver nenhum pedaço da rua. Eu imagino que esteja vendo um ponto, que seria um ponto de ônibus lá atrás, completamente tomado pela água, não tem banco, a gente não consegue ver nada, só um acúmulo muito grande de lixo e de água por aqui. Você falou, né, de como o estado foi tomado e a cidade de Porto Alegre. De acordo com o último boletim, importante a gente lembrar, 80% do estado do Rio Grande do Sul foi afetado por essas enchentes. São 397 municípios afetados de um total de 497, portanto quase 80%. Nós temos 90 óbitos confirmados neste momento, 4 em investigação e 131 pessoas desaparecidas. E as atividades de salvamento por aqui não param. São muitos voluntários o tempo todo trabalhando para tentar tirar as pessoas desses locais. É realmente como se a gente tivesse um rio passando aí no meio das avenidas, do que eram avenidas antes. Falando do município especificamente, é importante a gente dizer que das 6 estações de tratamento de água que abastecem aqui a região, 3 voltaram a funcionar, ainda em capacidade reduzida, mas já auxiliam de alguma forma essa população que tem grande parte, está sofrendo grande parte sem luz e sem água. Além disso, hoje também a rede municipal anunciou, aqui a gestão municipal, a suspensão das aulas das escolas públicas municipais, pelo menos até sexta-feira, dia 10. Já os eventos públicos vão ficar suspensos até o dia 15, por 15 dias, do dia 6 a 20 de maio, e para o comércio a recomendação também é que as atividades estejam suspensas pelo menos até sexta-feira, dia 10. A gente está vendo neste momento, Aros, nosso cinegrafista Dan Lúcio Reis me chama a atenção aqui, um desses botes de salvamento chegando com pessoas lá atrás nesses barcos. Lembrando que a gente falou que está nessa movimentação de evacuar essa área, tirar os botes de quem estava se movimentando aqui para salvar, recuperar pessoas, pertences ou animais, justamente porque há um risco por conta desse transformador que está embaixo d'água aqui no centro histórico, perto do Teatro Renascença, local icônico aqui da capital. Aros. Agora, Bia, como é que tem sido o processo de encaminhamento dessas pessoas que estão sendo resgatadas? As que estão, como a gente vê nas imagens todas que vocês estão gerando para nós aí nesses últimos dias,
a gente vê as pessoas com poucos pertences e etc., eles estão indo para abrigos, né? Esses abrigos estão espalhados em regiões aí que não foram afetadas. Como tem sido o acolhimento a essas pessoas? O que você já observou desse processo por aí, que eu imagino tenha sido absolutamente caótico de início, e agora começam a ser aplicadas medidas com um procedimento mais claro para o acolhimento dessas pessoas, né? As pessoas preferem ainda procurarem casas de parentes ou amigos. Então, falando do estado do Rio Grande do Sul, nós temos um nível maior de desalojados, que são justamente essas pessoas que deixam a residência, mas tem alguém próximo, né, a casa de alguém próximo para se abrigar. Nesse caso, são cerca de 150 mil pessoas. E no estado também são 48.297 pessoas em abrigos. O procedimento tem sido o seguinte: as pessoas descem desses barcos, como a gente observa na imagem. Normalmente são pessoas muito debilitadas, porque esse processo de salvamento já começou há alguns dias, e são pessoas que estão já debilitadas. Então hoje mesmo a gente viu gente que não tinha perna, gente que tinha curativo já há muitos dias sem trocar porque estava ilhado em casa, as pessoas normalmente encharcadas, com alguma dificuldade de mobilidade. Então, em um primeiro momento, normalmente os próprios voluntários, eles têm um esquema ali para que médicos voluntários e psicólogos atendam essas pessoas e dão uma olhada na saúde ali de imediato. A gente vê muitas tendas montadas nas ruas, praticamente em todos os locais, e eles também recebem, essas pessoas, esses voluntários têm muitos donativos, já recebem uma troca de roupa ali na hora, na maioria das vezes, porque chegam muito molhados. E aí sim, esses voluntários, ou a Defesa Civil, ou o Corpo de Bombeiros, quando eles estão ali na região ao lado, não estão em todas as regiões, passamos por diversas regiões que temos a presença mesmo dos voluntários apenas, da população, mas aí eles são acionados, então, para trazerem um transporte para que essas pessoas cheguem aos abrigos, né? E aí, uma vez nos abrigos, as pessoas recebem ali alimentação, que também é feita em grande parte com donativos, e água, principalmente, além de novas roupas, que por enquanto o que se pede aqui para essas pessoas é mesmo o básico: alimento, água e roupas, nada mais que isso por enquanto, porque o momento ainda é de muita calamidade para se pensar já em outras doações. Importante também lembrar que é sempre pedido kits de higiene e de limpeza pessoal. Aro. A Beatriz Manfredini vai se deslocar agora porque ela está indo para o ponto onde, daqui a alguns minutos, o governador Eduardo Leite e esse gabinete de crise que foi montado para dar conta dessa situação toda no estado, deverá fazer uma coletiva de imprensa. Está marcada para daqui a 9 minutos, às 5 horas da tarde. A Beatriz está indo para lá e ela volta daqui a pouquinho, na segunda hora do 3 em 1, com mais informações. Senhores, vamos retomar aqui toda a nossa conversa depois dessa descrição que a Bia fez, e eu quero voltar ao ponto lá do Anelli a respeito da fala do presidente Lula e a questão do agro, que já foi abordada aqui, mas fiquei intrigado com o seguinte: a manchete é bonita, 1 bilhão, mas na minha cabeça era 1 bilhão além dos 600 milhões que já tinham sido anunciados antes, o que dá 1,6. Mas na verdade ele falou que ia somando os dois, não foi isso? Ontem, o ministro, ao lado da ministra Simone Tebet, ele explicou exatamente o valor: 1 bilhão 060 milhões. Que é a soma desses dois que o Anelli confirmou hoje. A soma dos 2 lotes de emendas. Emendas de bancadas e emendas pessoais e tal. Então, isso aí, o decreto que foi assinado, é para liberar rápido isso aí. Então, agora também depende do parlamentar lá apontar qual vai ser a área, enfim, para quem ele quer destinar aquilo. Obviamente, o governo, aí os diversos ministérios têm que liberar rápido. Agora, o que o ministro Padilha anunciou ontem foi a liberação desses 2 lotes de emendas, totalizando números dele, 1 bilhão e 60 milhões. Mas o que eu estou dizendo, o que eu estava dizendo é o seguinte: quando a gente olha 1 bilhão e a gente vê esses números picados, parece que é um novo anúncio. O que eu estava dizendo era sobre parecer um novo anúncio, porque no fim a matemática, ela nos entrega o mesmo número que a gente já tinha, não é nada novo. E aí, ouvindo o prefeito agora aqui falar, eu percebo o seguinte: não há clareza sobre o que demandar e o que pedir. Você veja que há um universo de distância entre a realidade
desses municípios e a burocracia no âmbito federal. Ficou claro isso na resposta do prefeito, né, Davi? É verdade. Precisa olhar duas coisas. Primeiro, que o Congresso precisa aprovar o decreto legislativo para poder começar a liberar a emenda. Até agora não aprovou, precisa votar isso. Então é urgente que haja uma sessão no Congresso Nacional para aprovar esse decreto legislativo e aí sim as emendas começarem a sair. Hoje, a única coisa que nós podemos fazer com essas emendas é para produtos de primeiras necessidades, seja comida, água, medicamento. Não dá para pensar em outra coisa agora porque está tudo submerso. E é preciso também entender que a iniciativa privada, a sociedade civil, está muito mobilizada ajudando. Então, além dessa ajuda do governo, tem a ajuda da sociedade civil e da iniciativa privada, ali com mantimentos e tal. E eu até queria colocar um alerta que eu acabei de receber aqui, e vale a pena checar se isso é verdade ou não, que as pessoas que estão cedendo seus aviões para transportar mantimento para o Rio Grande do Sul estão sofrendo abuso na cobrança do querosene do avião. Olha que absurdo. Eu conversei aqui há pouco com um piloto que foi levar mantimentos no aeroporto ali em Santa Maria, e o querosene, que custa entre R$ 6,50 e R$ 8,50, estavam cobrando 11 na bomba lá em Santa Maria. Então precisa resolver essa questão. Ou precisa ter mais querosene nessa região aí, ou senão isso vai começar a inibir as doações também, porque evidentemente acaba tendo um custo muito acima do razoável. Então essas coisas precisam estar muito bem orquestradas para que as doações também da iniciativa privada possam chegar com celeridade. E que não precisa haver abuso dessa parte, porque isso acaba inibindo, ao invés de estimular mais doações privadas. Então, além da ajuda do governo, existe um valor aí hoje que não está contabilizado da iniciativa privada, o que nós chamamos do pelotão de cidadãos se mobilizando para ajudar o Rio Grande do Sul. Segredo. Vou tomar sempre a fala do Luiz Felipe Dávila, duas questões. Acompanho desde o começo o oferecimento do governo do Uruguai também. E ele ofereceu um avião Hércules, que estava em Carrasco. Ficou um dia parado em Carrasco porque não tinha autorização de sobrevoo do governo brasileiro. E ele foi autorizado a decolagem em Carrasco para ir para Santa Maria, mas pediram para ele descer do avião Hércules embarcações e drones. Não consigo entender a lógica disso até agora. Ou seja, qual é o motivo de um país irmão ajudar a outro e pedirem para esse país que está tentando ajudar baixar as embarcações e os drones? A segunda questão tem a ver com esse comentário que fez o ministro Pimenta sobre 150 mil comidas, marmitas, refeições por dia. Aí tem a própria ministra Simone Tebet, tem aí o que pode mandar, não precisa uma demanda do prefeito.